Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o cálculo dos dígitos do CPF. Então vamos lá, ó, eu peguei aqui, ó, eu vou aumentar um pouco aqui a minha planilha. Eu peguei aqui, ó, tá vendo? Um CPF na internet aleatório, esse número aqui baixo assim, provavelmente não, ele é um número de estudo assim, eu peguei num cálculo que gera CPF, né? Então é um número válido, certo? Então esse 81 aqui, ó, são os dois dígitos do CPF. É assim, eu vou colocar aqui eles em cada uma das células para facilitar a gente fazer o cálculo. 3, 1, 2, 4, 5 e 0, certo? E os dois últimos aqui são os dígitos, né? A gente vai ter que chegar nesses números aqui. Então vamos lá. Deixa eu selecionar eles aqui, diminuir um pouquinho. Tá bom. Esses dois aqui a gente tem que chegar, então eu não vou mexer neles. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esses números aqui e fazer uma multiplicação, a princípio, né? Então a multiplicação vai ser assim, ó. Esse primeiro dígito até o último dígito, eu vou multiplicar ele, ó, a partir de 10, 9, 8 e vou seguindo, ó, até o 2. O 2 o multiplicador, né? Que é a posição zero aqui do número do CPF. Então esses números aqui, ó, eu vou multiplicar por os números de cima aqui, ó. Então, ó, aqui eu coloco CPF, aqui multiplicadores e aqui resultado, certo? Então, ó, vamos lá. Esse aqui vezes esse aqui. Eu vou seguindo a planilha aqui, ó. Vou arrastar o comando aqui, ó. Tá vendo, ó? Então esse aqui vezes esse vezes esse aqui, ó. Esse aqui é o resultado, certo? Então o que que eu faço aqui com esse resultado? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Soma dígito 1. Eu vou somar todos esses números aqui, ó, certo? Somando eles aqui, ó, deu esse resultado, certo? Agora a gente vai usar a função mod, esse nome mesmo aqui, ó, MOD. Aqui, ó, deixa eu até destacar ela aqui, ó. A gente vai usar essa função aqui. O que que ela faz? Ela, ela pega o resto de uma divisão e traz o valor. Uma divisão inteira e traz o valor. Quer ver? Ó? Vou fazer um exemplo aqui, ó, antes de aplicar a função aqui. Ó. Vou abrir um bloco de notas aqui. Ó. Não, o Paintbrush. Aqui, ó, por exemplo, eu estou com o meu Paint aberto aqui, ó, eu vou desenhar uma divisão aqui, por exemplo, ó. Olha, um lápis aqui, peraí, deixa eu aumentar o tamanho da linha aqui, ó. Por exemplo, ó. Não, mas tem que ser um rabisco assim, né? Isso aqui, com o tamanho disso aqui. Por exemplo, ó, eu tenho 15. Eita, que legal, ó. Dividido por 7. Desculpe aqui, eu estou desenhando aqui só para vocês entenderem a função mod. Eu tenho 15 dividido por 7. Para essa conta, eu exemplifiquei aqui para essa conta ter sobrar um número, né? Então eu coloco 2 aqui, certo? Lembra? 2 vezes 7, eu jogo o 14. Opa, Ctrl Z aqui, eu jogo o 14 aqui, certo? Eu subtraio esse valor aqui e sobra 1. Tá vendo? Esse 1 aqui, ó, que a gente precisa para calcular o dígito do CPF.
Então vamos lá, ó, tá vendo? Esse 1 aqui eu não divido aqui porque eu preciso de uma divisão aqui com um número inteiro. Então esse daqui é o resto, certo? Então eu usei aqui, no caso eu usei aqui um divisor de valor 7, né? Então deixa eu voltar lá na planilha. Por exemplo, ó, igual mod, vou fazer o mesmo cálculo lá, 15, ponto e vírgula aqui, 7. Tá vendo? Ó? O resultado foi 1. O resultado da minha conta aqui também, claro, o resultado é 2, mas o que sobrou aqui é 1, ó, o que a gente precisa. Entendeu? Por isso que o mod aqui deu 1. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a função mod aqui, ó, é igual mod desse valor aqui, 2 pontos. Aí no caso, o nosso divisor é 11. Né? No nosso caso aqui é 11, né? Porque tem 11 dígitos o CPF. Então eu vou colocar aqui, ó, 11, certo? Esse valor 3, eu vou fazer o seguinte. Nesse resultado aqui, eu multipliquei, eu tive o valor de 11 aqui, só que o valor do dígito é sempre assim calculado. É o valor dos números do CPF, 11, menos o mod dessa conta aqui. Dessa conta aqui, ó. Tá vendo? Ó, chegou no 8 aqui, ó. Tá vendo? A gente conseguiu chegar no primeiro dígito, ó. Ó, eu vou repassar. Eu multiplico de 10 até 2 os 9 primeiros dígitos. Eu tenho um resultado aqui. Eu somo esse resultado. Eu utilizo a função mod desse valor ponto e vírgula 11, que são 11 dígitos o CPF, eu tenho um valor. Depois eu subtraio 11, sempre 11, que é o número de dígitos do CPF, menos o valor o resto aqui, ó, dessa função aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui em cima, ó. 11 menos o O7, que é 3 aqui, ó. Aí ele vai dar o meu primeiro dígito. Vou fazer com o segundo dígito agora. Vou apagar isso aqui. Vou pegar esses números aqui, ó, o de cima. Eu vou pegar só essa parte aqui. Só que o detalhe é o seguinte, ó, CPF, aí eu vou pegar esses dois nomes aqui. Só que o detalhe é o seguinte, para a gente calcular o segundo dígito, a gente precisa do primeiro dígito calculado aqui, ó, assim, ó, tá vendo? Ó? Então eu calculo primeiro esse primeiro dígito aqui, que eu estou colocando como primeiro dígito, que é o dígito da esquerda, para depois calcular o último dígito. Ó. Então, eu precisava desse cara aqui para calcular o último aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui, no caso, eu tenho que começar com 11 para chegar até o 2 ali, ó, de novo. Ó. Até 2 aqui. Ó. No caso, desculpa, 2 agora virou no 8 aqui. Ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Esse aqui vezes esse aqui até chegar nesse aqui. Ó. Tá vendo? Eu vou somar, vou colocar aqui ó, também ó, um cabeçalhozinho aqui, só para a gente entender. E vou colocar o dígito 2. Então eu vou somar, certo? Ó, a soma da multiplicação dos números. Vou utilizar a função mod de novo, aqui, ponto e vírgula 11, certo? Do Enter, deu 10 aqui. Aí no caso eu faço aquela regrinha. É igual 11 menos, no caso 10 aqui, ó, é o resultado do resto dessa divisão. No caso deu 1, ó. Tá vendo? Aí eu posso colocar aqui, ó, é igual esse aqui. Aí esse daqui é igual esse aqui.
Estou colocando igual isso daqui porque eu vou trocar os números ah, não, é que aqui eu vou trocar os números do CPF aqui, aí ele vai ter que colocar aqui certinho, né? Entenderam? Ó? Então, ó, eu consegui chegar no 81 aqui, ó. Lembra que 81 era o dígito do CPF, ó? Vou mudar, eu vou colocar outro CPF aqui, quer ver? Ó? Vou buscar aqui, peraí. Então, ó, eu peguei mais dois números aqui, certo? Peguei na internet, é só vocês procurarem gerador de CPF que vocês vão conseguir números aleatórios aí para estudo, né? Então vamos lá, eu vou substituir aqui os valores, ó. No caso aqui é 8, 8, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 6. Ó, aqui tem uma regra interessante, ó. Quer ver, ó? Esse aqui, no caso, ó, ele já achou o primeiro dígito aqui, né? No caso aqui, esse daqui era o anterior. Então ele já achou o primeiro dígito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu só coloquei os caracteres aqui, os primeiros números do CPF, ele já achou o primeiro dígito, certo? Então eu vou copiar aqui embaixo, ó, os números. Ó, copiei aqui. Opa, o que ele reclamou aqui? Ele reclamou de alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó, eu vou copiar só essa sequência aqui inicial, certo? E esse daqui igual a 1. Ah, beleza. Aqui é o seguinte, ele tá quando o número, a divisão, a gente só precisa colocar essa regra aqui, ó. Quando a gente for escrever esse código em VBA, a gente vai ficar mais claro isso aqui, ó. Que se ele for menor que 2, olha o que eu estou falando, hein? Se esse mod aqui, ó, o resultado de mod for menor que 2, isso aqui tem que ser igual a zero. Não precisa fazer o cálculo de 11 menos o valor de mod. Simplesmente você coloca zero aqui assim, ó. Certo? Aí a gente chega naquele valor do dígito ser 1 e 0. No caso aqui 10. Entendeu? Então, ó, esse mod menor que 0, desculpa, menor que 2, deixa eu destacar aqui também, mod menor que 2, a gente já pode colocar diretamente aqui 0. Entenderam a regra? Então, ó, aqui no Excel, a gente pode colocar algumas fórmulas aqui para ele identificar aqui, para ele ficar mais, para ele já fazer esse cálculo direto. Só que aqui eu abri o primeiro dígito, o segundo dígito, para ficar o mais claro possível, né? Então essa regrinha aqui a gente tem que colocar aqui também, certo? Se o mod for igual a menos 2, ele pode dar ele pode dar 0 ou 1 aqui, então a gente já coloca o valor direto aqui assim, ó, valor zero, tá ok? Tá, ó, vou fazer de novo aqui, ó, um outro CPF, ó, 1175, opa, 5, pronto, tá saindo aqui, 5, 3, 7, 1, 2, 1. Aí o caso aqui, o dígito, ele já calculou o primeiro dígito, certo? Então eu vou jogar os valores lá embaixo aqui de novo, ó. No caso aqui, ó, eu tirei aquela regra lá, ó, que aqui está dando maior, então ó, eu posso voltar aquela regrinha, tá vendo? Ó? No caso é 4. Aí deu certo também, ó. Ele calculou o dígito aqui, ó, certinho. Então tá certo. Ah, os cálculos que eu coloquei aqui, mais a função mod, está certo.
Quando ele, só relembrando, quando ele for menor que 2, esse cara aqui, ó, tá? Deixa eu até passar para cá, assim, para não, sei lá, não confundir aqui, né? Passar para cá. Quando esse resultado for menor que 2, a gente vai ficar mais claro quando a gente for fazer em VBA isso aqui, né? Mas quando esse resultado de mod for menor que 2, aí o dígito é zero. Esse zero aqui pode ser tanto no primeiro dígito quanto no segundo, tá? Esse primeiro cálculo aqui também funciona. Quer dizer, ele também poderia ser menor que 2, então eu colocaria zero aqui direto. Tá ok? Então, ó, eu vou deixar essa planilha do jeito que está aqui, com esses valores aqui, ó. Eu vou salvar ela e na próxima aula aqui, eu vou criar essa estrutura aqui, só que fazendo em VBA. Como que a gente faria esse cálculo do dígito aqui em VBA? Para ver se o dígito, por exemplo, se a gente fazer uma função que valida se o que eu coloquei aqui está certo, por exemplo. Tá ok? Obrigado.